Função polinomial do segundo grau. Na aula passada, nós vimos, então, aprendemos sobre essa função, né? Uma função quadrática. A função polinomial do segundo grau também é conhecida como função quadrática, porque tem um x elevado ao quadrado, né? Aprendemos, né, que o seu gráfico é uma parábola, né? Que tem esse formato aqui, não é isso? Que ele é um gráfico muito simétrico, porque tem um eixo de simetria, né? E esse eixo de simetria passa lá no vértice da parábola, não é isso? Aprendemos que quando o A é positivo, né? Aqui é 1, positivo, a parábola está com a concavidade para cima, não é isso? Para cima. E se for negativo, né? Nesse caso aqui, se for negativo, ela vai estar com a concavidade para baixo, não é isso? Aprendemos a calcular a imagem, não é isso? O valor de máximo, o valor de mínimo. A imagem é onde a parábola está sempre indo lá no eixo y, né? Aqui é para cima, né? E a gente tem que aprender também agora alguns aspectos novos a respeito dessa parábola. Vamos fazer agora, então, o estudo do sinal dessa função, não é isso? O que é, gente, o estudo do sinal de uma função? É você ver assim, para quais valores de x que eu colocar aqui, que a função vai ser positiva, que a função vai ser negativa. A gente pode sempre observar isso pelo próprio eixo y, não é isso? Por quê? Porque y não é f de x, então o y vai ser igual a toda essa conta aqui. Então, por exemplo, ó, se eu colocar o valor de x como sendo 2, tá vendo aqui? Ó, se eu botar o valor de x como sendo 2, o meu valor de y vai ser positivo ou vai ser negativo? Essa pergunta é muito fácil de responder se a gente for ver lá no gráfico. Porque olha só fazer assim, ó. Se o x for 2, é só eu ver aonde vai bater no eixo y. Ó, vou lá, vai tocar aqui, né? Então, eu vou rebater para o eixo y. Então, ó, o meu valor de y vai ser negativo. Porque, ó, lembra, o y, ó, o y aqui é 0, não é isso? Para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, repara, ó, que qualquer valor que eu pegar entre o 1 e o 5, tá vendo? Entre 1 e o 5, ó, a minha função vai ser negativa, né? Então, eu vou fazer assim, ó, entre 1 e 5, a minha função, ó, é negativa. Mas se eu pegar depois do 5, ó, ela vai começar a ficar positiva. Ó. No 6 já é positiva. Entre os 5 e 6 também já é positiva. No 7 é mais positiva ainda. Então, depois do 5, ela é positiva, não é isso? E antes do 1. Antes do 1, ela também é o quê? Positiva. Ó. O 0, ela já bate lá no 5. O menos 1, lembra? Já bate lá no 12, tá vendo? Então, ó, ela vai ser uma função que é positiva antes do 1 e depois do 5, e entre 1 e 5 ela vai ser negativa, tá bom? A gente pode ver isso muito claro pelo gráfico aqui, tá vendo? Pelo gráfico, ó. A parte de baixo, a parte que está abaixo do eixo x, é sempre a parte que vai ser valores de y negativos, né? Porque abaixo do eixo x, a gente já vai estar pegando aqui no eixo y negativo. E acima do eixo x, a gente já pega valores de y positivo. Então, vamos relacionar isso também agora, né, com o valor de A e também com a questão do delta, né? Porque olha só, delta positivo, a parábola toca duas vezes no eixo x, porque temos duas raízes reais diferentes. Aqui, ó. O delta positivo, a parábola toca duas vezes no eixo x, não é isso? Então, vamos também fazer aqui agora o estudo do sinal com essa parábola aqui, com essa função que nós vimos, ó. Vamos lá. Aonde que vai estar positivo e aonde que vai estar negativo, né? Vamos lá, olha só. Entre o menos 1 e 3, tá vendo? Entre o menos 1 e 3, aqui no meio, ela vai estar o quê? Positiva, né? Tá vendo? Porque o eixo y, ele tá para cá, tá vendo? Tá para cá para cima. Então, ó, tá positivo. Não é isso? Por quê? Se eu pegar aqui o x sendo 1, tá vendo? Vai bater lá no 4, positivo. Se eu pegar o x sendo 0, vai bater lá no 3, positivo, né? Então, entre menos 1 e 3 é positivo. Porque o gráfico está acima do eixo x, tá vendo? Agora, depois do 3, já é o quê? Negativo, né? A parábola já assume valores negativos, a função. E antes do menos 1 também é negativo, né?
repara que antes do menos 1 e depois do 3, o gráfico já está na parte de baixo, né, do eixo X, tá vendo? Então ele começa a assumir valores negativos de Y, olha só. Se eu pegar o X4, tá vendo? Então, ó, vai bater aonde? Vai bater lá embaixo no eixo Y, tá vendo? Ou seja, vai assumir valores negativos, tá bom? Vamos então fazer um resuminho sobre isso, muito interessante. Então, ó, foi o que nós falamos. Se o delta for positivo, né, a gente sabe desde lá da equação do segundo grau, né, que a gente resolvia, que tem duas raízes reais e diferentes. E a raiz da equação do segundo grau, né, é aonde toca no eixo x. Então, se o delta for positivo, vamos ter o quê? Que a parábola vai tocar no eixo x duas vezes. Por quê? Porque vamos ter duas raízes reais e diferentes, não é isso? Vamos lá então, ó. Olha para cá. Então, se o delta for positivo, ela vai tocar no eixo x duas vezes, né? Lá na x1, a primeira raiz, e no x2, a segunda raiz, não é isso? E se o a for positivo, né? Lembra, se o a for positivo, a parábola vai estar o quê? Vai estar, né, sorrindo, não é isso? Sorrindo, né? Com a concavidade voltada para cima, tudo bem? Mas a gente pode também fazer aqui o estudo do sinal dessa função. Repara que, como eu falei para vocês, a gente não precisa do eixo y para fazer o estudo do sinal da função. Por quê? Se está acima do eixo x, o gráfico, tá vendo? Acima do eixo x, a parábola é o quê? Positiva, tá vendo? Então, acima do eixo x, ela vai assumir valores positivos no eixo y. E se está abaixo do eixo x, ela vai assumir valores o quê? Negativos no eixo y, não é isso? Porque se eu pegar qualquer valor de x aqui no meio, né, ela vai bater lá embaixo no eixo y, não é isso? Porque o eixo y está por aqui, não é isso? Está por aqui assim. Então, passou abaixo do eixo x, já assume valores negativos. E quando fica acima, já assume valores positivos. E não esquece, galera, que aqui no meio, né, esse pontinho aqui é o quê? É o nosso eixo de simetria, não é isso? Que faz a parábola ser um espelho, né? Vamos ver então outro aspecto aqui, né? Outra possibilidade. Porque o delta pode ser positivo, mas o a ser negativo. Então, se o delta é positivo, ela vai tocar no eixo x duas vezes, né? Na primeira e na segunda raiz. Agora, se o a for negativo, a parábola vai estar o quê? Negativa, ela vai estar triste, olha só, coitada dela. Coitada, gente, ela vai estar triste, com uma cara triste, né? Ou seja, a concavidade vai estar voltada para baixo da parábola, né? E aqui, como nós falamos antes, está o nosso eixo de simetria, não é isso? E nós podemos também fazer o estudo do sinal dessa função, né? Sem precisar do eixo y, não é isso? Só com esse eixo x aqui, rapidamente, a gente pode fazer o estudo do sinal da função. Olha só. Por quê? Quando está acima do eixo x, ela é o quê? Positiva. Então, aqui no meio, né, entre as raízes, ela vai ser positiva. E quando está abaixo do eixo x, ela vai ser negativa. Então, aqui ela é negativa e aqui ela é negativa. Tá bom, gente? Então, temos essas informações importantes aí para a gente estar ligado nela, né? A positivo para cima, né? A negativo para baixo. Delta positivo toca duas vezes no eixo x, o que vai ajudar bastante a gente a fazer o gráfico, né? E incrementamos essa parte nova que não falamos na última aula a respeito do estudo do sinal, né? Para cima do eixo x, positivo, né? Para cima do eixo x, positivo. Agora, para baixo do eixo x, negativo. Para baixo do eixo x, negativo, tá bom? Vamos ver um outro aspecto muito importante também da parábola. Vamos lá. Esse assunto, gente, é super importante que vocês entendam muito bem, entendeu? Porque é difícil ver uma prova de Enem, de vestibular, de qualquer concurso, assim, nono ano, oitavo ano, que não caia esse assunto, tá bom? É muito importante, ele sempre está caindo em prova. Então, vamos lá, vamos ver aqui uma coisa interessante, ó. A gente aprendeu sobre o A, não aprendeu sobre o A? Falamos o quê? Se o A for positivo, a parábola está voltada para cima, né? Se ele for negativo, está voltada para baixo. Maravilha. Também falamos sobre o C. Não sei se você lembra, mas a gente falou sobre o C. Falamos o quê? O C, gente, é onde a parábola toca no eixo Y. Ó. Aqui ela tocou no 5, tá vendo? Porque o C é 5. E nessa aqui? Nessa aqui ela tocou aonde? No 3, não é isso? Porque o C é 3, tá vendo? Tocou no 3. E o A é negativo, né? Ela fica para baixo. Aí você pode pensar, poxa, então o A tem influência no gráfico, o C tem influência no gráfico. E o B?
O B está excluído, está isolado? Não. Então, é nesse aspecto que eu queria tocar com vocês agora. O B também tem influência no gráfico. Vamos ver, então, qual é a influência do B? Todos esses elementos, o A, B e C, são super importantes para a gente fazer o gráfico e ver se ele está certinho ou não. Porque se não estiver batendo, tem alguma coisa errada. Por exemplo, se o A é positivo, eu sei que a concavidade da parábola está para cima, né? Então, se eu for lá fazer o gráfico e acho o gráfico com a parábola para baixo, não é isso? Triste, quer dizer que eu errei, não é isso? Quer dizer que eu errei. Por quê? Se o A é positivo, tem que estar para cima, não é isso? Então, vamos lá. Se o B é negativo, gente, vamos lembrar aqui de uma coisa que eu falei na última aula para vocês. Que a parábola, ela não é nem crescente e nem decrescente. A parábola tem uma parte que ela cresce e uma parte que ela decresce. Então, para a gente lembrar disso, é só fazer um bonequinho, lembra? Um bonequinho. Vamos fazer nosso bonequinho. O nosso bonequinho, ele tá o quê? Descendo, né? Nosso bonequinho, ele tá descendo, né? Se ele tá descendo, gente, então, nessa parte da parábola aqui, ela é o quê? Decrescente, né? Ele começa aqui em cima, o bonequinho, né? E vai descendo, decrescendo, decresce. Quando chega aqui embaixo, ele para, né? No vértice ele para, ele fica em pé, ele não sobe nem desce. Mas se ele continuar andando, e ele vai continuar andando, claro, ele vai começar o quê? A subir, tá vendo? Ele começou a subir. Então, ó, para essa parte da parábola aqui, ela é positiva, né? Desculpa, ela é crescente. Ela é crescente, né? Crescente. Agora, para essa aqui, ela é decrescente, não é isso? O que que tem a ver o B com isso tudo, gente? O B tem a ver o seguinte, né? Se o B é negativo, e aqui é negativo, né? Menos 6. Se o B é negativo, gente, isso aqui é muito importante. É muito difícil um livro falar sobre isso. E tem muito professor, muito aluno que não sabe desse aspecto do B, que o B também ajuda para construir o gráfico. Ó. Se o B é negativo, a parábola vai tocar no eixo Y na sua parte decrescente. Tá vendo? B negativo, a parábola toca no eixo Y, a parábola corta o eixo Y na sua parte decrescente. Ó. Qual é a parte decrescente dela? É essa aqui, né? Ó. Essa aqui é a parte decrescente. E realmente, ó, B negativo, ela está cortando o eixo Y aqui, né? Na sua parte decrescente. Então, o B tem esse aspecto. Vamos ver aqui um exemplo, né? Que nós já vimos aqui. Vamos só pegar ele aqui. O B agora é positivo, né? Se o B é positivo, vai acontecer isso mesmo que vocês estão pensando. A parábola vai cortar o eixo Y na sua parte crescente, tá bom? Então, olha só. O bonequinho está aqui, né? Ele vai começar a andar. Andei. Opa, ele está o quê? Subindo, né? Subindo. Então, gente, se ele está subindo, significa o quê? Que nessa parte aqui, ela é crescente. E é justamente nessa parte aqui que ela corta o eixo Y, tá vendo? Aqui no 3, lembra? Aqui no 3 que ela corta o eixo Y. Então, ó, B positivo, a parábola corta o eixo Y na sua parte crescente. E o B negativo, a parábola corta o eixo Y na sua parte decrescente. Vamos fazer um resumo, então, sobre isso aqui. Vejam só, então, ó. Se o B for positivo, a parábola vai tocar, né, no eixo Y, tá vendo? No eixo Y, aonde? Na sua parte crescente. Então, olha só. Desenha o bonequinho para entender. Desenha o bonequinho, ó. O bonequinho tá subindo, não tá? Tá subindo, né? Então, o bonequinho tá o quê? Crescendo. Tá subindo. Então, a parábola tá o quê? Crescendo, tá crescente. Então, ela tá cortando o eixo Y nessa parte crescente. O bonequinho ele vai começar a subir, não vai? Vai começar a subir. Então, essa parte da parábola aqui é a parte crescente. Então, está tocando o eixo Y na sua parte crescente, tá bom? Então, esse é o aspecto do B positivo. A parábola corta o eixo Y na sua parte crescente. E se o B for negativo, a parábola vai cortar o eixo Y, ó, na sua parte decrescente. Ó. O bonequinho vai começar a andar. Ele começou a descer, tá vendo? Então, a parte decrescente da parábola é essa aqui. E a parte onde toca o eixo Y, porque o B é negativo, tá bom? Então, B negativo, a parábola corta o eixo Y na sua parte, ó, decrescente. O bonequinho está descendo, né? Então, essa parte aqui é a parte decrescente, tá bom? A parábola, como eu falei, tem sempre duas partes. Uma crescente, a outra decrescente, né? E aqui no vértice, ela fica parada. Ela nem cresce e nem decresce. Tá bom, gente? Vamos, então, ver mais exemplos de equações de segundo grau, não é isso? De funções quadráticas.